E vamos falar do Santos, que olha, vem judiando demais dos seus torcedores. Eu confesso aqui que ontem, depois do jogo, eu tive que ter muita e muita coragem para poder fazer o vídeo. Parece que o astral foi lá embaixo. Mas como eu disse aqui, eu já estava mais ou menos preparado que pudesse acontecer o que aconteceu ontem lá no Rei Pelé. Até mesmo eu já tinha feito um vídeo antes, não o vídeo que eu falo a escalação, outro. Aquele que eu falo a escalação é um short, mas é o outro que eu fiz e eu já tinha dito, só que eu tinha falado que ia ficar 1-1. No coração do Santista, a gente fala que vai ganhar 2-1, 2-0. Mas, como se diz, a gente tem aquele compromisso de falar aquilo que a gente sente, a verdade aqui, e para mim, o meu palpite mesmo era 1-1, mas no final terminou 0-0. Por que 1-1? Porque das dificuldades que o Santos tem de buscar resultados, buscar pontos fora da casa do adversário. Principalmente nesse Campeonato Brasileiro, que ainda está pior ainda. Está pior, porque nenhum pontinho ainda o Santos buscou fora da Vila Belmiro. Então isso aí é muito complicado para você pegar um jogo decisivo, que a gente já sabia que não ia ser um jogo fácil, porque mesmo o Santos ter uma folha salarial desse tamanho e o CRB desse tamanhozinho assim, a gente sabe que vai correr na casa dos adversários, você tem que correr, meu amigo. Não adianta você imaginar que a sua conta bancária está bonita, está cheia, tá gorda, porque você tem que correr. Futebol é assim, bola é assim, você tem que correr. E se você querer só jogar bonitinho, você não vai vencer. Foi o caso do Santos ontem, que nem bonitinho também joga, né? É aquele Santos, aquele Deus na acuda. Mas eu tenho que confessar aqui também que o jogo ontem não foi ruim. Foi um jogo até interessante. Um jogo com chances de gols para um lado, chances de gol para o outro lado. Principalmente depois da entrada do Neymar e do Gabriel Bontempo, que entrou muito bem na partida também. A gente tem que lembrar isso daí. Agora, é claro que os grandes lances do Santos passou pelo pé do Neymar. Foi os grandes lances do Santos e ver o quanto que o Neymar é diferenciado para jogar num time, principalmente hoje como é o do Santos. Jogadores que às vezes estão ali do lado ali, que tem que estar um pouco mais ligado, meu. Tem que estar um pouco mais ligado, porque é aquilo que eu digo. O craque, quando a bola chega no pé dele, ele sabe já o que vai fazer. Ele não vai pôr a bola no pé e ainda olhar, lembrar, imaginar o que ele vai fazer. O craque da bola é assim. A bola tá lá com o cara lá, ele tocou para ele, ele já sabe o que vai fazer com a bola. Ele já sabe o que ele vai fazer. Esse daí, para mim, é a diferença do craque com o canelinha de pardal. O canelinha de pardal é aquela coisa, cisca, 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 e chega no final ainda toca errado. Olha, mas é a crise que agora vive o Santos. Não resta mais Copa do Brasil, já se foi. Apenas uma fase o Santos jogou, a terceira fase. Empatou na Vila, empatou lá, perdeu nos pênaltis. Pênaltis mal cobrado, jogadores que talvez mal psicologicamente da cabeça para bater pênalti, e aí você tem que tomar todo esse conhecimento. Jogadores caros que vieram caro para o Santos e não tiveram coragem de pegar a bola para bater o pênalti. É isso que às vezes acontece num time que talvez foi até mal montado. Claro, hoje é fácil a gente falar isso daí. Lá no começo, eu mesmo era um que achava que o Santos estava montando um time até interessante para disputar o Campeonato Brasileiro. Pensava eu assim, que foi aonde que eu disse, que eu estou até envergonhado, que eu falei que o Santos ia brigar lá no alto. Ali na quarta, quinta, sexta, de repente até surpreender lá com o título. Ei, Raul, acorda para a vida, rapaz. Será que você não sabe olhar quando o que é bom, o que é ruim, não? Eu coloquei o Vasco e o Grêmio lá entre os quatro últimos. O Santos está lá enterrado lá na buraqueira, no poeirão lá comendo pó. Meu pai do céu, que erro, que erro. Deixa eu lembrar aqui para quem gosta, para quem está com saudade da vitória, para quem está com saudade da vitória, nós temos 4 chances amanhã de ver uma vitória do Santos amanhã. As sereias que
começa às 10 horas. Às 9 horas, o Sub-15 vai enfrentar o Água Santa. Depois, às 11 horas, o Sub-17 também vai enfrentar o Água Santa, pelo Campeonato Paulista. Às 15 horas, o Sub-20 vai enfrentar o Novo Horizontino, lá em Catanduva, Campeonato Paulista. E aí, às 15 horas também, as Sereias vão enfrentar o Botafogo, lá no Jaime Sintra, em Jundiaí. Esse daí é pelo Campeonato Brasileiro. De repente, sai vitórias aí, dá pra gente comemorar, ué, porque, afinal de contas, o Santos Grandão não está proporcionando isso daí para nós. Só perde, só empata, então, de repente, sai a vitória dos meninos. Mas agora, vamos ver o que vai acontecer com esse nosso Santos. A verdade é uma só, é hora de tomar providências enquanto há tempo. Esse final de semana vai ser a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, significa que vai faltar 28 partidas. É um jogo fora? É um jogo fora. É difícil? É difícil. Jogar contra o Vitória lá, por mais que o Vitória não é tudo aquilo, mas é difícil jogar na casa do adversário, principalmente se tratando que o Santos tem essas dificuldades de jogar fora dos seus alcances. Isso aí eu venho falando e já não é de hoje que eu venho falando. Eu sempre falo aqui que o Santos já deixou de ser campeão brasileiro aí. Aí, não tem muito tempo para trás, não. Porque o Santos não conseguia buscar pontos que deveria buscar fora da Vila Belmiro. O Santos acabou perdendo. O Santos acabou perdendo. Então, é momento de se pensar sim o que vai ser feito. Eu, para ser sincero, já vou falar aqui também. Se for para mandar o Kleber Xavier embora, para ficar procurando um mês procurando português e argentino por aí afora para poder vir treinar o Santos, esquece isso aí. Esquece isso aí. Aí eu já vou voltar ao tema de novo. Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Porque aí não vai adiantar ficar correndo e recebendo não de português, de argentino, de quem quer que seja, levando não aí, se humilhando, porque o Santos já se humilhou muito com esse negócio de treinador. Meu pai do céu, para e pensa quantos caras que já deram não para o Santos. E tem cara aí que falou que não ia trabalhar e já está até trabalhando. Então tem que tomar muito cuidado. Eu vejo, se for uma troca do Kleber Xavier, que eu acredito que se não ganhar domingo, esquece. Se não ganhar domingo, esquece. Se vier lá de Salvador com um empate, pode esquecer, pode correr atrás para mudar, mas nem espera o tal do Mundial no meio do ano. Já corre logo atrás de um treinador, já buscar um treinador, e eu já falei aqui o remédio para esse time, qual treinador que é. Eu vejo hoje, eu vejo alguém falar de São Paulo, eu vejo alguém falar de quem mais. Desses treinadores por aí, eu vou dizer aqui, o momento do Santos não é nem para o São Paulo, mas nem para o São Paulo. Eu acredito que o momento que o Santos está passando, se tirar o Kleber Xavier de lá, nem o São Paulo é o remédio para esse Santos. O remédio para esse Santos é o Vanderlei Luxemburgo. Já falei aqui já durante a semana, eu venho falando, eu disse aqui que eu me decepcionei muito com o jogo do Santos contra o Corinthians. Me decepcionei demais, demais. Por incrível que pareça, eu nunca vi um jogo do Santos assim para me deixar assim, porque eu perde, mas vamos na esperança, vamos buscar, vamos buscar. Mas esse jogo contra o Corinthians me deixou eu decepcionado, decepcionado. Eu não sei se foi pelo modo de eu ver o Corinthians entrar em campo também todo remendado e sem as suas peças talvez principais ali que é os dois gringos também, ao lado do Yuri Alberto, claro, principalmente contra o Santos, que ele vira um leão para fazer gols, mas e pela maneira que o Santos jogou aquele primeiro tempo, que teve toda a chance do mundo de fazer 1, 2, até 3 gols do Corinthians, e o Santos não conseguiu fazer nenhum. Ali eu me decepcionei demais, demais. E a hora que acabou aquele jogo lá com aquele gol do Yuri Alberto, aí eu me decepcionei mesmo,
porque você vê a grande chance, já é difícil você jogar com o Corinthians na Neoquímica Arena, como é difícil jogar com o Santos na Vila Belmiro, o Santos vem, não do jeito que está aí. Do jeito que está aí, os caras estão chegando e mijando de porta aberta lá e saem cantando e dando risada. Essa é a realidade hoje da Vila Belmiro. Mas eu já vi fases do Santos que os times para tirar ponto do Santos era muito difícil. E aí você pega uma oportunidade dessa que teve e os caras me faz aquele joguinho de Tiquinho Soares desse tamanho assim, lá no segundo tempo, com todo respeito ao Tiquinho Soares, que é apenas um apelido dele, mas isso daí me deixou eu decepcionado. E aí foi aonde que você vai perdendo, como se diz, como a gente diria no tempo de criança, as estrimbeiras de acreditar que o seu time pode ganhar, como era o caso do CRB. Eu, sinceramente, não tinha muita expectativa para esse jogo, por tudo aquilo que aconteceu domingo. Que eu vi que o Santos tem um elenco que você não pode acreditar, que você não pode confiar. Você não pode confiar. Então, agora vai sobrar, como sobrou tudo para o Kleber Xavier, e ele vai ter que dar os pulos dele e fazer com que o Santos jogue bem lá no Barradão, faça uma vitória lá no Barradão e vem para ele se garantir, talvez, até o meio, até a parada. Aí eu já concordo que aí, se o Santos, porque para mim, o Santos já tinha que estar mexendo agora nesse comando técnico aí. De repente, liga para o Luxemburgo, olha, Luxemburgo, é o seguinte, assim, se prepara aí, vem, deixa sua pescaria para lá, porque vamos precisar do seu trabalho aqui. E o Luxemburgo vai querer, porque ele vai querer provar, ele vai querer mostrar que ele ainda é treinador de futebol. Porque, me desculpa, dizer que treinador de futebol, um Vanderlei Luxemburgo, que foi aí, para mim, eu vi o Tele Santana ser treinador de São Paulo, eu vi o Zagallo, eu vi o Parreira ser campeão do mundo, o Filipão, mas para mim, o treinador mesmo, aquele treinador que mexe, aquele treinador que tem coragem, aquele treinador, como se diz, ele não se arreda do pé de um atacante ou de um zagueiro, de quem quer que for, e ele saca, foi o Luxemburgo. Esse daí, para mim, ele foi porreta mesmo. E eu acredito que, por isso que eu digo, que ele seria o treinador desse momento do Santos, esse momento difícil. Por isso que eu falei, não vai ficar andando para o lado de Argentina, Portugal, para onde for, Colômbia, para todo esse lado aí, procurando treinador, não. Não vai. Se for tirar o gaúcho lá, tira e coloca o Vanderlei Luxemburgo. Não me inventa, porque senão vai ser outro tiro no pé. Porque eu tenho certeza que o Vanderlei Luxemburgo, meu amigo, o cara não correu, ele saca. O cara não correu, ele tira. Ele tira, não tem dinheiro para contratar, eu pego um moleque lá e ponho aqui, porque o moleque vai fazer o que eu pedi. A gente sabe que ele vai fazer isso daí. Ou ele vai buscar um jogador que talvez está até na segunda divisão, tá esquecido lá, e ele vai trazer, vai pôr o cara vai jogar. O cara vê o futebol diferente. Agora, vamos acreditar aí numa vitória do Santos contra o Vitória. Mas não basta ser só uma vitória jogando mal. Não. Quem sabe aí fazer um bom jogo, trazer uma boa vitória de lá para dar confiança, dar moral para esse time que estão tudo, ó, tá até a marca aqui, ó, no peito dos caras, porque os caras tá escorando o queixo aqui, ó, com vergonha, ou sei lá, uns caras sem autoestima para jogar futebol. Meu Deus do céu. Ontem, depois que entrou o Neymar, parece que todo mundo ficou ativo dentro de campo. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer com esse nosso Santos agora. Para mim, uma das coisas mais importantes que tem que chegar segunda-feira no CT, na Vila, onde quer que for, chamar o Neymar, o pai do Neymar, e falar assim, ó, vamos resolver esse contrato aí, porque isso daí está atrapalhando, é uma das partes que estão atrapalhando o Santos dentro dessa temporada. É o caso do contrato do Neymar. Resolva logo, porque aí, de repente, é uma coisinha menos para se preocupar e deixar os torcedores do Santos um pouco mais sossegados. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.